Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar de Kylian Mbappé, porque agora parece oficial, ele vai deixar o PSG ao fim da temporada, mesmo que eles ofereçam o Arco do Triunfo e o Monte Saint-Michel, ele vai ir para outro clube. Então assim, uma situação em que já era meio que previsível quando ele nega a opção de estender o contrato por mais um ano. O que dói para o PSG é o fato dele acabar saindo de graça. Dizem até que o PSG tentou vendê-lo, só que o Real Madrid, bobo nem nada, né? Sabia que dava para ir bem com o time que estava nessa temporada, esperou mais um ano para pegar ele de graça, né? Pelo menos é o que dá a entender que o Mbappé deve ir para o Real Madrid, entende? Mas eu acho que a situação agora permite que outros clubes tentem, pelo menos ali, fazer uma investida, né? Já tem notícias na Espanha de que o Barcelona estaria interessado, que possivelmente faria Juan Laporta vender o Camp Nou para tornar isso realidade, né? Ser mais uma alavanca, não sei. Já que o salário do Mbappé não é algo baixo, mas o que tudo indica, ele terá que reduzir o salário independente de onde ele for, porque nenhum clube vai pagar o que o PSG está pagando, né? A primeira coisa a se dizer é quais os caminhos para o PSG. Eu não sou uma pessoa que vai falar que o PSG acaba com a saída do Mbappé, porque não acho que tudo é tão simplista dessa maneira. Muita gente poderia falar, o Tottenham ficaria muito pior sem o Harry Kane. Uma das pessoas que embarquei na narrativa de que o Tottenham poderia ficar no meio da tabela. Mas chegou um grande técnico, teve contratações pontuais, e o Tottenham está melhor do que na última temporada. O ataque está jogando muito bem. Então, assim, um bom técnico, um bom planejamento e boas contratações pode fazer a equipe jogar ainda um grande futebol. A questão é como que o PSG vai repor a saída do Mbappé. Eu acredito que a grande fragilidade com a saída do Kylian Mbappé se torna a ponta pelo lado esquerdo, mas a minha pergunta é, o Xavi Simons voltaria para ser esse jogador ou ele voltaria para ser o 10? Para mim não faz mais sentido emprestar o Xavi Simons, já era ilógico fazer isso nessa temporada, claramente um jogador pronto para jogar nesse time agora. Eu tô vendo aí o PSG usando o Fabian Ruiz como 10 e tendo o Xavi Simons dentro da hierarquia da equipe. Era para ele estar no PSG já, a gente vê ele lá no RB Leipzig, quão bem ele joga. Agora, a gente chega numa situação que, quem que seria a reposição para o Mbappé? Muitos jornais já apontam o PSG atrás de Victor Osimhen e já vou falar sobre isso mais tarde, acho que vale um vídeo, mas já adianta aqui, eu acredito que a necessidade do time é ter um ponta pela esquerda, porque o mesmo PSG inventou na janela passada, não na de janeiro, mas a do verão passado, em contratar dois noves, né, dois centroavantes, que custaram cada um mais de 70 milhões de libras, né, ou 70 milhões de euros, algo assim. Para você ter uma ideia, o Gonçalo Ramos custou 75 milhões e o Kolo Muani, que com os bônus chega a 80. Então, assim, eles gastaram mais de 150 milhões de euros para ter dois entravantes e um deles tem que ficar no banco quando um joga. Então, assim, minha pergunta é, contrata o Osimhen, ele vai jogar obrigatoriamente de 9. O Osimhen não é um cara que joga pelos lados, a não ser que o Luiz Henrique invente isso, e ele tá gostando de inventar. Mas o Osimhen é um centroavante. O que faz com o Kolo Muani e o que faz com o Gonçalo Ramos? Eles não estão jogando em outras funções. No máximo o Kolo Muani para jogar pelo lado e não é o mais adequado atualmente. Então o PSG estaria basicamente fazendo aquela contratação que torna desnecessária as contratações que eles fizeram, as mais caras, da janela passada. É inacreditável um negócio desse, mas a verdade é que isso aí eu posso aprofundar mais depois. Por isso aqui, gente, óbvio que eu sei que o Osimhen é um jogador melhor do que o Kolo Muani, do que o Gonçalo Ramos, mas o fato de um time poder fazer isso financeiramente falando, né, sem o fair play financeiro intervir, né, porque o PSG é o time do doping financeiro, mais do que o Manchester City, assim, muito mais, né? E assim, eles fazem todo tipo de contrato e dizem que vão salvar mais de 100 milhões de euros em salário só com a saída do Mbappé. Isso tá muito maluco. Pra mim isso aí é demais, né? Mas de qualquer maneira, né? A gente pode colocar aqui os times que indo atrás do Mbappé. A obviedade é o Real Madrid, quer ter a grande celebridade dessa nova geração, um grande atacante dessa nova geração. Então eu acredito que o Real Madrid faça a movimentação. Porém quem sai do time titular pro Mbappé entrar. Esse cara não vai ser banco nunca. O Mbappé chega num clube para ser titular. E aí a gente tem a situação para falar de outros clubes que poderiam ir atrás dele. Eu acho que, financeiramente falando, não dá para considerar ninguém na Itália. A Itália não oferece salários como o do Kylian Mbappé. Vamos supor que ele reduz o salário por um patamar
normal, de 30 a 40 milhões de euros por ano. O maior salário na Itália, se não me engano, acho que está em 10 milhões, coisa assim. Não tem condições financeiras de um clube da Itália contratar e manter o Kylian Mbappé. Apesar de já ter dito uma vez que gostaria de jogar no Milan. Na Premier League, a gente tem clubes que sim podem comportar financeiramente. A gente pode parar para pensar que o Liverpool pode fazer isso, se o Salah fizer sair, né? Aí eles têm um motivo muito grande para tentar fazer uma investida no Mbappé. O Arsenal apareceu em rumores recentes querendo contratar o Kylian Mbappé. Pode ser uma alternativa. O Arsenal, em termos de folha salarial, é a segunda mais baixa do Big Six, se não me falha a memória, né? Assim, as folhas salariais de Liverpool, City, United estão bem mais altas do que as de Chelsea, Tottenham e Arsenal. O Chelsea deu um corte brutal de folha salarial com as saídas que o clube teve e ainda deve abaixar mais com a saída do Thiago Silva e a saída do Raheem Sterling, né? Eu acho que isso pode acabar acontecendo. Já tem rumores falando que o Chelsea tentará vendê-lo na próxima janela. Mas a questão que a gente coloca é simples, né? Quais serão os focos para cada time? O Arsenal vai querer o Mbappé para jogar de 9, né? Ou vai jogar ele no lugar do Martinelli e ainda assim vai atrás de um 9 para a equipe? Essas são as grandes dúvidas. O Chelsea, eu acho que é difícil o Mbappé ir para o Chelsea na situação atual. Eu acredito, assim, que ele voltar a ser treinado pelo Pochettino não agrada nem um pouco o cidadão, né? Embora ele seja imune à ruindade do Pochettino, porque ele foi o único do trio que jogou bem nas mãos do argentino, né? Mas a questão que a gente coloca do Kylian Mbappé, né? Pode ser que ele goste de um desafio. Vai lembrar até que tem as fotos dele lá quando era mais jovem, né? Ele fez testes para entrar na base do Chelsea e, por incrível que pareça, não passou na época, né? Disseram que ele não tinha tanto comprometimento defensivo, acabou sendo contratado para a base do Mônaco e deu no que deu. E assim, isso é mais normal do que a gente pensa. Muitos times cometem erros desses, né? Mas aí também é aquela coisa, não é nada ciência exata, você não sabe qual jogador vai vingar e qual não vai, né? E assim, a gente tem, por exemplo, o Manchester City, mas acho que não vão fazer isso, a não ser que o Guardiola queira esfregar as mãos e começar a apelar. O United acho que não tem condições financeiras no momento, folha salarial inchada, precisaria de uma reestruturação pesada. E assim, o Tottenham não faz investidas tão fortes desse jeito. Então, acho que o Real Madrid tende a ser o favorito pela Áurea, e até por ter feito já o planejamento já há mais tempo, já ter negociado com ele, então, a ver o que vai acontecer. Mas tudo indica, a certeza ele não fica no PSG e se encerra um ciclo histórico, porque não dá para dizer que não é marcante que o Mbappé fez no PSG, pelo menos para os torcedores do clube, é o maior artilheiro da história do clube, até o que tudo indica, né? Não sei se teve alguém que marcou mais gols do que ele. E assim, foi um jogador, assim, o protagonista desde que chegou na equipe, mais do que o Neymar, mais do que o Messi. Isso mostra o quanto que o Mbappé foi bem, e não à toa se torna o jogador mais cobiçado do mundo, né? Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.